Foi muito bom estar aqui participando com as outras mulheres dessa conferência. E essa noite eu queria fechar com esse título. Esse título é o título de um livrinho muito antigo. E quando eu estava pensando sobre falar o que eu iria falar, eu lembrei dele. Floresça onde está plantado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse aspecto, florescermos aonde a gente está. E eu queria te encorajar a estar pensando aí em qual fase da sua vida você se encontra. Qual estação você está? Talvez você possa estar numa estação de muito vento. Talvez você possa estar numa estação de muito calor. Talvez você esteja na estação de muito frio. Talvez você esteja aí na estação das flores, realmente, na primavera, porque assim, hoje é primavera, mas eu estou me sentindo no inverno, e vocês? Porque está igual se tivesse inverno, né? Chegada do inverno, e não a chegada, aí estamos aí na primavera. Então, eu queria que essa noite vocês estivessem pensando sobre isso, né? Qual é o lugar que você está hoje? Qual é a estação que você está hoje? E durante esse processo, como você tem estado na estação que você está? Filipenses 4:11, Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não sei qual é a estação que você está, onde você está, mas muitas vezes eu já me questionei sobre o tempo que eu estou vivendo. Muitas vezes eu já me questionei por que eu moro aqui em Friburgo. Muitas vezes eu me questionei por que eu não nasci em outro país. Muitas vezes eu me questionei por que eu não estou morando num lugar mais quente. Estamos nessa friaca aqui que não passa. Você provavelmente já se questionou, ou só eu? Todo mundo já se questionou. Por que eu estou fazendo o que eu faço hoje? Por que eu realmente escolhi essa profissão? Por que eu tenho que dar tantas aulas, né, meninos? Tem que ir para lá, para cá, para lá, para cá, fica assim. Então, qual é a estação que você está e esses questionamentos que a gente faz na nossa vida? E hoje nós vamos ver um personagem muito conhecido na história bíblica, que ele florescia aonde ele estava. Mas ele passou por algumas provas, né? E nós vamos falar sobre José. Eu não quero ler o texto, é muito grande, mas eu quero dar uma pincelada sobre a história de José. José é fruto de um amor tremendo. É um amor profundo que Jacó tinha por Raquel. E ele é o filho da velhice, o tão desejado filho. E isso foi tão demonstrado por Jacó que os irmãos passaram a ter inveja dele. Muita inveja, muitos ciúmes desse irmão. E esse irmão foi crescendo sabendo desse amor desse pai por ele, ao ponto desses irmãos decidirem, entre aspas, acabar com a vida desse irmão. Então, os irmãos mais velhos de José resolveram fazer alguma coisa e tirar ele da jogada. Eles lançaram ele num buraco que é considerado como se fosse eu sei, mas tem um formato daquelas coisas de água que é fininha assim, vai fazendo gordinho assim, que eu não sei qual é o nome daquilo. Botija, né? Alguma coisa assim. Então, ele foi jogado ali dentro. O pai achou que ele tivesse morto, porque os irmãos mataram um bicho e levou para ele, no cheiro da túnica. E, enfim, José. Mas por que também ele fez isso? Porque Deus falou com José. José, ele tinha o dom dos sonhos, né? Se a gente pensasse aí na parte profética, né? Ele interpretava sonhos. E José teve um sonho e ele, claro, né? Ele era muito novinho, porque quando ele foi lá, a segunda parte lá do farol, ele tinha 30 anos. Então, quando ele teve esse sonho, ele devia ter a idade da Liz, de repente 10. Então, de bobeira, ele vai e conta para os irmãos: olha o que vai acontecer comigo e vocês vão se render a mim. Os irmãos já estavam extremamente irritados, fizeram o quê? Vão destruir esse menino antes que ele consiga fazer o que ele quer. E aí, José é vendido por um oficial, um guarda, né? Ele era oficial da guarda do reino. Potifar, então, começa a perceber que a vida de José era abençoada por Deus.
e ele começou a florescer ali, onde ele foi plantado. Ele sentia a falta do pai? Ele podia sentir alguma coisa com relação aos irmãos? Sim, mas ele estava ali, honrando onde ele estava. E ele começou a honrar Potifar. Potifar, percebendo isso, colocou ele para administrar suas riquezas, os seus bens e a sua casa. Mas o homem era muito bonito, né? Um homem muito bonito. Chamou a atenção da esposa. E a esposa quis ter algo com ele. Como ele percebeu, ele conseguiu fugir, mas a roupa ficou com ela. Isso foi a prova que essa mulher teve para envenenar a vida de José contra Potifar. Alguns historiadores, não sei se é ou não verídico isso, disse que quem guardava aquele lugar onde tinha a tal da prisão que José foi, era o próprio Potifar. E Potifar mandou ele para a prisão, mesmo não acreditando no que ele dizia, porque ele sabia do caráter de José. Mas a esposa dele, né, estava ali com a prova na mão, entre aspas. Então, José foi lançado à prisão. Novamente, José floresceu. Ele foi muito bem na prisão, no sentido assim, ele cuidava dos outros prisioneiros, ao ponto dele ser colocado como aquele que cuidava realmente de todos os prisioneiros. E ele foi... Eu queria trazer isso porque, assim, nós vamos falar de onde nós estamos sendo plantados. E José, a cada lugar que ele era plantado, ele florescia. Então, ali, naquele lugar, ele foi levado a ser o responsável por todos os outros prisioneiros. Um dia, 2 daqueles prisioneiros acordaram angustiados. E José perguntou o que estava acontecendo e eles relataram, mas eles estavam desesperançosos porque todos os homens que eram considerados aqueles que tinham o dom de desvendar sonhos, que na época os sonhos eram considerados um prenúncio para o futuro. Então, todos esses que estavam sendo considerados importantes estavam junto aos reis. E aí, quando o padeiro e o copeiro contam o que aconteceu com eles, José disse assim, Deus é que dá a revelação. E aí, ele pôde dizer o que ia acontecer. O copeiro ia ser... É o copeiro ou o outro, gente? É o copeiro? Ele ia ser restituído ao seu posto em 3 dias. E o padeiro ia morrer em 3 dias. Quando ele conta isso, ele conta para o copeiro que se lembrasse dele quando estivesse com Faraó. E aí ele tem essa revelação, revelação profética, e o padeiro vai. Até José chegar a Faraó, demorou mais ou menos, não tem uma precisão de data, mais de 2 anos. Ou seja, José continua na prisão, fazendo o que ele sempre fazia, ainda mais por 2 anos. E ali ele vai florescendo, porque na realidade o propósito de José não era estar ali. O propósito dele era ser alguém muito importante para o rei. Só que ele, por ser imaturo, ele conta o que aconteceu no primeiro sonho lá atrás com os irmãos e passa por isso tudo. Mas mesmo assim, Deus está ali ao lado dele. O Senhor sempre está ao lado dele. E muitas vezes nós também temos sonhos que Deus nos dá. Às vezes o Senhor traz ao nosso coração alguns sonhos e desejos. E talvez ainda não esteja o tempo. Mas o que você vai estar fazendo antes de chegar esse tempo? Qual vai ser a sua direção antes de chegar o tempo de cumprir realmente o propósito que Deus te chamou? Você tem 2 escolhas. Uma é ficar paralisado na espera de que aquilo aconteça de uma forma instantânea, ou você pode continuar a sua caminhada e florescer aonde você está hoje. Ele nunca deixou de florir. Por onde ele passou, ele floriu. Talvez Deus já tenha te dado a revelação do seu chamado real. Mas talvez, para que isso aconteça, seja necessário você passar ainda por processos. Talvez seja necessário você estar aonde você está hoje. E aí, florescer não significa só
naquele momento exato que você vai cumprir o seu chamado final, mas significa florescer aonde você está agora, nesse momento da sua vida. Talvez você não esteja suportando mais estar onde você está agora. Talvez você esteja vivendo lutas, porque você não quer estar onde você está. E talvez seja exatamente onde você deva estar agora. Porque talvez ali Deus esteja te esticando, te fazendo perceber coisas que você ainda não tinha percebido. Ou viver coisas que talvez você ainda não tenha vivido. Talvez não fosse fácil para José estar na prisão, acordar todos os dias, ver as mesmas pessoas, estar ali sabendo o que aconteceu, ou se não recebendo um preso novo que está chegando, tendo que explicar o que acontece na prisão, dando as instruções. Isso para ele provavelmente não deve ter sido fácil, mas ele foi cumprindo. Por isso que lá em cima eu digo, da passagem de Paulo dizendo, em tudo alegrai-vos o seu coração. Eu passei por tudo, ele fala, E em tudo eu sei que eu devo estar contente. Talvez o que você esteja hoje vivendo seja uma situação difícil, mas talvez seja aí que Deus quer que você floresça. Amém? E aí, queridos, não importa como você vai florir, não importa quais são as circunstâncias que você vai passar, não é importante o lugar que você está. Importante é quem você é. Eu falei isso para as mulheres ontem. Não é a marca do que você vai fazer que vai ficar. É a sua marca. É quem você é. As pessoas não estão olhando para você e esperando apenas atitudes. Ações. Ela está vendo as suas atitudes. O que você está dizendo, o que realmente você faz. Se você é coerente com o que você diz e cumpre, é isso que as pessoas estão olhando. E a gente vai florescendo onde a gente está à medida que a gente vai acreditando que o Senhor está com a gente. Não importa o que você faça, mas é importante que você entenda que o Senhor está contigo onde você for. Amém? Eu ontem mostrei às meninas um vídeo sobre um deserto. O deserto mais árido do mundo fica no Chile, em Atacama. Ele é um deserto muito árido. Já passou 400 anos sem chover. E por baixo da sua terra árida, existe um fenômeno que acontece de tempos em tempos. O último aconteceu em 2020, antes desse, em 1997. É um fenômeno das flores, o deserto florido, que se chama. Se vocês quiserem procurar depois para ver as flores no YouTube, bota assim, deserto florido. E aí acontece no verão uma chuva muito pesada, muito forte, e quando chega a época da primavera, começa a florescer 200 espécies diferentes de flores que estavam sobre aquela terra árida durante 400 anos sem ter chuva. E as flores são lindas e elas brotam. Então, existem sementes que já foram lançadas no seu coração há muito tempo, mas muitas vezes nós deixamos ela secar. E mesmo seca, o Senhor está olhando para elas. Ele não se esqueceu dessas sementes. Ele não se esquece dos seus sonhos mais profundos. Às vezes a gente sonha com coisas e fala assim, não, mas isso é tanta bobeira. Mas o Senhor quer te dar, porque Ele ama dar aos seus filhos. E existem algumas sementes que estão tão secas na nossa vida, que parece que elas nunca vão florir. Elas não vão florescer, não tem mais chance, mas elas vão florescer, porque o Senhor está com você, amém? No tempo certo, vai florir. A sua beleza será vista e você vai contagiar outros. Sua força, sua coragem, sua ousadia, sua perseverança será vista pelos seus irmãos à sua volta, outras pessoas, e algumas pessoas irão buscar você para entender como que você conseguiu passar por isso tudo e estar assim como você está hoje. Então, queridos, não rejeita onde você está agora. Não despreze o que você está plantando agora. Nós não podemos escolher onde nós nascemos, nós não podemos escolher qual será o nosso país, nós não escolhemos qual é a cidade nem a família, mas podemos ser diferentes, podemos decidir florir nesses lugares. Amém?
Eu desejo florir onde eu estou. E você? Deseja florir onde você está? Agora. Não onde você vai estar daqui a 5 anos, a 2 anos, a 6 meses, mas agora. Você deseja florir onde você está agora? Amém? Você tem certeza que você foi chamado para florescer onde você está plantado? Você foi chamado para usar os recursos que você tem. E não estou dizendo recursos financeiros, estou dizendo recursos do emocional, da mente, do que você já sabe, do que você aprendeu, para abençoar outras pessoas. Tem uma história que eu li que fala sobre um homem, era um senhor, e ele era considerado por muitos à sua volta como avarento, porque ele possuía muita riqueza e, aparentemente, parecia que ele não fazia nada com aquele dinheiro. E quando ele morre, não sei quem foi, né, até o banco para ver como é que estava, e descobriu com o gerente do banco que o dinheiro todo que ele tinha, ele ajudava meninos necessitados de estudar. Ele dava o dinheiro dele todo para esses meninos que precisavam aprender a estudar. E quando foram até a sua casa, acharam assim sacos e sacos de moedas, muita moeda, muito dinheiro. E alguns vizinhos perceberam que ele era muito feliz quando ele passava. E alguém contou que ele saía, depois que ele se aposentou, todos os dias de casa com o bolso cheio de moeda. E ele ia passeando pelas ruas e percebendo aonde que o carro estava estacionado, se já estava quase na hora de vencer o estacionamento. E ele ia lá no parquímetro, que tem, fora daqui tem os parquímetros para botar moedinha para passar o tempo. E ele ia lá, botava a moedinha, digitava o número da placa e saía feliz, porque ele tinha colocado para abençoar alguém que ia perder o carro ali. E ele fazia isso todos os dias. Ninguém via, ninguém sabia. E ele fazia isso. Então, a sua vida pode florescer de diversas maneiras, meu irmão, minha irmã. Às vezes, a gente fica tão preso em querer florescer de uma forma só, que a gente esquece que do nosso lado a gente pode abençoar alguém com um sorriso, que a gente pode abençoar alguém com um abraço, que a gente pode abençoar alguém falando alguma coisa, um versículo. E, às vezes, a gente quer fazer coisa muito grande. E a gente esquece de fazer o que é pequeno, que está ali ao nosso lado. Aonde você precisa florir hoje, queridos? Aonde está o seu lugar nesse momento? Qual é o caminho que Deus quer te levar para florir? Não importa a circunstância que você estiver vivendo, não importa quão difícil possa ser. Toda terra árida pode ser transformada em um lindo jardim, porque nós vimos isso como um fenômeno do deserto. Então, a sua vida pode florir e ser transformada em um lindo jardim. Talvez, mesmo assim, ouvindo isso tudo, né, você pode falar assim, mas eu não sei o que fazer. Eu estou tão desgastado, eu estou tão cansado, eu estou tão sem ânimo, que eu não sei nem como que eu posso florir. Você disse que a gente pode florir onde a gente está hoje, Flávia, mas eu não sei o que fazer, porque eu estou muito cansada, eu não sei. Então, eu queria trazer alguns passos práticos. Primeiro, tenha sempre em mente que Deus não desperdiça nada. Nada. Lembre-se sempre, há um propósito para cada pessoa, cada um de nós debaixo do sol. A Bárbara trouxe uma palavra falando sobre o sol, né? O sol da justiça sobre nós. Então, existe algo específico, um propósito para a sua vida, debaixo do sol, debaixo do Senhor Jesus. Ele quer te dar esse propósito, essa instrução clara. Eu lembro que quando a gente estava fora, eu vi alguns movimentos acontecendo aqui, diferentes com relação à minha profissão, e é uma profissão que tenta fazer algumas coisas que a minha profissão faz. Sempre tem essas briguinhas de profissões, sabe? Fisioterapia tem que educação física e algumas coisas assim. E eu lembro que com essa profissão específica eu fiquei irritadíssima, porque algumas coisas estavam acontecendo, estava vindo muito de encontro à psicologia e aquilo me deixou queimada. Só que eu estava fora, não tinha o que fazer, mas eu sempre tive um desejo grande de fazer algo por mulheres e abençoar mulheres. Eu sou uma pessoa que gosta de encorajar. Vocês podem ver que a minha palavra sempre é muito de encorajamento. Tem fundamento bíblico? Tem, mas o Tiago é muito mais fundamentado e indo ali do que eu. É o meu perfil, é o meu jeito, eu gosto disso.
Eu sei que Deus me criou assim, quer me usar assim. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa abençoar outras mulheres. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí apareceu o trabalho que eu faço. E é tão gratificante porque eu recebo mensagens de mulheres que estão do outro lado do país. Eu recebo mensagens dizendo o quanto foi bom ter feito o curso que fez e o quanto a vida delas mudaram. E isso enche o meu coração de alegria e de dizer assim, estou no caminho certo. Eu não posso parar, porque é isso que o Senhor quer que eu faça. Então, você vê o seu propósito, você entende que você está florindo. É isso que Deus quer falar com cada um de vocês. Deus quer que você esteja florindo no lugar certo. Por isso, tenha sempre em mente que Deus não desperdiça nada. Nada. Se você hoje trabalha num lugar que você aprendeu durante muito tempo fazer aquilo, Deus te dá habilidades para aquela situação, né? Nós ontem tivemos aqui um workshop de maquiagem com a Roberta. Ela e a Diana sabem muito de maquiagem. Então, ela começou a falar de um monte de pincel, um monte de nome, e a gente ficou, quem não sabia nada, tudo perdido. Por quê? São nomes técnicos. E elas foram aprendendo isso. Elas têm essa habilidade. Então, elas vão usar isso para abençoar outras pessoas. Por exemplo, o Bernardo e o Guilherme trabalham numa loja de construção, de materiais de construção. Hoje, eles sabem muito mais coisas do que quando eles entraram e do que nós, simples mortais. Se for comprar um piso, tem que botar rejunte de que cor, o que tem que fazer, eu não vou saber. Eles sabem. Nós somos especialistas em alguma área específica. Né? Às vezes a gente escuta o Paulo e a Regina falando sobre a medicina, alguns termos, e a gente fala assim, fala português, porque a gente não está entendendo nada. Porque começa a falar um monte de termo técnico. Acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, gente, eu não estou entendendo nada. Fala português para a gente entender. Por quê? Porque é específico da área deles. E todos nós estamos em algum lugar. Pode ser a área que você não queira estar, mas é onde Deus te colocou. A área de direito. Então, a gente não sabe. Então, quem sabe pode nos ajudar, nos auxiliar. Então, você está plantado hoje em algum lugar que é algo específico que só você sabe. E Deus quer usar a sua vida para ajudar outros a crescerem também. Amém? E aí, eu queria falar para vocês que Deus não tem cesta de lixo. Nenhum lugar foi criado por Deus para ser lixo, ou pior que o outro. Deus não desperdiça nada. Vocês sabiam que na China nada é desperdiçado, até a cinza se transforma em alguma coisa para tapar buraco? E aí eu quero contar uma história para vocês muito interessante de um chinês que foi conversar com a esposa falou assim, marido, eu quero um casaco novo. E aí ele fala assim, tá, se eu te der um casaco novo, o que você vai fazer com o casaco velho? E aí ela fala assim, eu vou fazer do casaco uma colcha. E quando essa colcha estiver velha? Vou transformá-la em almofronhas. Quando as fronhas estiverem velhas, vou transformá-la em panos de limpeza. E quando esses panos ficarem velhos, vou amarrá-los em um cabo e terei um esfregão. E quando o esfregão ficar velho, reduzirei em pedacinhos, misturarei esses pedacinhos com cimento e com essa massa, na primavera, repararei os buracos da nossa casa. Então, depois disso tudo, o marido aceitou dar o casaco novo para ela. Mas o que eu quero te dizer é que não há desperdício. Esse americano ouviu a história dentro de um quarto de hotel na China. No final da sua estadia, ele ganhou de presente do gerente um saco. Dentro desse saco estava todo o lixo que ele tinha acumulado dentro do hotel, para que ele pudesse fazer alguma coisa com o lixo, já que eles não desperdiçam nada. Fiquei pensando todas as vezes que eu fui no hotel, quanta coisa que eu joguei dentro do lixo. Eu falei, gente, o que eu ia fazer com tanta coisa dentro de lixo? Então, assim, Deus não tem lixeira. Ele não desperdiça nada. Você pode achar que o que você está vivendo hoje é algo que não vai ter nenhum valor, que não vai servir para nada. Mas entenda, Deus não desperdiça nada. Existem coisas que nós escolhemos por livre e espontânea vontade, mas mesmo assim,
Deus não desperdiça suas escolhas. Elas podem ser ruins, elas podem ser imperfeitas, de repente para você foi uma boa escolha naquele momento e talvez não seja depois. Ele não desperdiça nada. Amém, queridos? Permita acreditar no melhor de cada situação, de cada momento que você vive. Permita-se acreditar no melhor. Não enxergue o pior, enxergue o melhor. Tem uma história de um jovem que foi à guerra. E para que ele não ficasse tão longe da sua esposa, ele resolve levar a esposa para morar com ele numa cabana abandonada de índios, numa região desértica da Califórnia. E durante a estadia ali, nos primeiros dias, ela estava amando, estava com o marido, tão bom, mas os dias foram passando, ela foi ficando entediada, e então ela escreve uma carta para sua mãe e diz assim: mãe, eu acho que eu vou voltar para casa. Aqui está muito ruim, não estou gostando. Uma semana depois, o marido vai para uma batalha e ficaria nessa batalha durante 2 semanas. Uma semana depois, a mãe dela manda para ela uma carta escrita assim: querida filha, junto às grades da prisão, há 2 homens sentados. Um só vê a lama, o outro vê as estrelas. Assinado mãe. Ela, durante tempo, começou a pensar naquilo que foi dito pela mãe e ela percebeu que ela não estava tendo um coração grato. E resolveu, pela primeira vez, à noite, sair da cabana. E ela descobriu o céu mais maravilhoso de todos, do deserto da Califórnia. Lindo, lindo. Ela nunca tinha visto tanta beleza. No dia seguinte, ela resolveu andar pelo povoado, mas estava já assim meio que cética, dizendo assim: não, esse grupo de índios vai ser assim, muito, muito hostil comigo. E ela se depara com 2 índias fazendo cestos. E as mulheres foram super agradáveis com ela. 2 dias depois, ela está com essas mulheres aprendendo a fazer cesto, enquanto seu marido está em guerra. Então, queridos, o que eu quero dizer é que você precisa olhar e acreditar no melhor que existe em cada situação que você vive. Pare de olhar para aquilo que é ruim. Pare de ficar só olhando para aquilo que não dá certo. Tente tirar proveito de tudo da melhor forma possível. Não é aquele olhar positivo das coisas, é acreditar em fé que o Senhor está em cada situação da sua história, da sua vida. E Ele está com você. Eu achei muito interessante quando a mãe escreve a carta dizendo que os homens estavam sentados no mesmo lugar. Um só via a lama, o outro via as estrelas. Como está a sua visão? E às vezes não adianta outro dizer para você: você está vendo o que eu estou vendo? Que às vezes o outro não vai ver o que você está vendo. Ele precisa perceber por conta própria. E muitas vezes nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, amém? Para que a gente possa enxergar o que a gente não está vendo. Você tem Ele dentro de você como seu melhor amigo. E é Ele que pode te dar a direção. É Ele que pode te mostrar: Senhor, eu não estou vendo nada, está tudo escuro, está tudo apagado, está tudo difícil. Eu estou plantado nesse lugar e não estou vendo nada acontecendo. Mas eu quero que o Senhor me mostre, revele a mim. É por fé. Não é por vista, é por fé. Amém? E a última história que eu quero contar para vocês é que nós precisamos enfrentar os nossos problemas de forma clara e criativa. Às vezes a gente não consegue solucionar um problema porque a gente está vendo da percepção errada. E aí, um homem muito conhecido, muito instruído, tinha um carro, comprou um carro muito famoso. E o carro era maravilhoso. Mas ele começou a perceber um problema no carro. Todas as vezes, à noite que ele saía para comprar sorvete para os filhos, quando ele comprava o sorvete de baunilha, o carro não pegava. Quando ele comprava o sorvete de chocolate ou sorvete de morango na loja, o carro pegava, funcionava. Mas quando ele ia para comprar o de baunilha, todas as vezes o carro não pegava. E aí ele resolve escrever uma carta para a montadora e contar a história. Quando a carta chegou lá, todos os engenheiros começaram a rir. Como é que pode um negócio desse? O carro não vai pegar porque o cara não comprou o sorvete de baunilha. Só que um deles falou assim: peraí, vamos entender o que está acontecendo?
tem alguma coisa errada. Aí eles, para com isso. Aí ele falou, não, nós vamos mandar um engenheiro para lá. Mandaram um engenheiro para se hospedar perto da casa do moço. Foram até lá, e aí falaram quem eles eram, explicaram. E aí o moço relatou o acontecimento. Na noite seguinte, ele perguntava aos filhos e à esposa, o que vocês querem tomar? E aí, nessa noite, foi de morango. Então, ele foi lá, comprou o sorvete, voltou, o carro funcionou. Depois, na outra noite, eles quiseram de baunilha. Foi comprar o sorvete, o carro não funcionou. E aí, durante 2 semanas, esse engenheiro começou a estar mais próximo e a tentar entender o que estava acontecendo. E descobriu o problema. Quando ele ia comprar o sorvete de morango e o de chocolate, a distância, ele desligava o carro, entrava na loja e o tempo que ele permanecia na loja era maior, porque o sorvete de morango e o de chocolate ficava mais afastado da porta de entrada, tinha uma fila maior para pagar. Nesse período, o carro afogava. Então, entre 5 e 10 minutos, o carro afogava quando ele desligava. Então, quando ele comprava de baunilha, não dava para ligar de volta depois dos 10 minutos, como os outros. Por quê? Porque o de baunilha ficava na porta. Então, ele pegava, não tinha fila, pagava e voltava. Quando ele chegava, o carro não ligava. Mas o de chocolate e o de morango, não. Porque o tempo dava para o carro voltar a ligar. Tinha a ver com o sorvete? Não, né? Tinha a ver com o afogamento do carro lá, do processo lá. Então, muitas vezes, nós não conseguimos solucionar de forma criativa e perceber alguns problemas que a gente passa porque nós não estamos olhando da forma certa. Às vezes, a gente fala assim, casei com o homem errado, casei com a mulher errada. Não, eu não, tá? Não, eu não. Mas podem pensar, né? Não, eu não. Ou, estou no emprego errado, né? Comprei o carro errado, comprei o terreno errado. Então, talvez você possa falar isso, mas, na realidade, o que está acontecendo é que talvez a sua atitude em olhar as situações esteja errada. A forma como você encara as situações pode ter a ver com você e não com o que está acontecendo. Entende, gente? O problema do sorvete não era o problema principal daquele senhor, mas sim um afogamento. E aí, às vezes o nosso olhar negativo, às vezes o nosso olhar, isso não vai dar certo, já pensando, não vou fazer porque não vai dar certo, já faz você acaba não conseguindo perceber de outra forma. E você acaba desprezando aquilo que Deus quer falar com você. E aí a palavra de Deus diz em Filipenses 6, que diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mesmo que você tenha esse olhar, às vezes, mais negativo, ou às vezes essa percepção não tão clara do que está acontecendo, o Senhor é aquele que começou a boa obra na sua vida. E Ele é aquele que vai terminar essa boa obra, amém? É Ele. Você precisa aprender a depender dEle, a confiar nele, a acreditar que em tudo Ele está na sua vida, em cada momento, amém? Eu tenho certeza que tanto eu quanto você podemos florescer aonde nós estamos. Basta a gente confiar no Senhor, amém? José confiou e ele esperou no Senhor. E durante a sua espera, ele floriu aonde ele estava. Durante a sua espera, José conseguiu fazer com que pessoas confiassem nele. Ele era um homem de confiança. Apesar dele ter sido um jovem impulsivo, ele se tornou um homem de confiança. Tão forte ao ponto de se tornar o segundo maior homem, né, depois de Faraó. Era aquele que cuidava de todo o reino. Então era um homem de confiança, um homem de caráter. Mas ele esperou no Senhor. Mas ele foi florindo durante o seu caminho. O que você precisa derramar aí? Que sementes você tem que você precisa jogar pelo seu caminho para que outros possam ver, possam perceber, possam enxergar? Os nossos desafios são imensos todos os dias.
Nós temos escolhas todos os dias. A gente pode escolher murmurar, a gente pode escolher se queixar, mas a gente também pode escolher ir e seguir o que o Senhor quer para a nossa vida. Nossas decisões estão nas mãos do Senhor, mas nós temos a liberdade também de escolher o que fazer. E o que você vai fazer? Como você vai florir aonde você está hoje? Não significa que seja o lugar final, não significa que seja o ponto final da sua história, mas aonde você está hoje, Deus quer que você floresça. Amém? As promessas do Senhor, né, como a gente cantou, são sim e amém. A gente pode confiar e descansar que Ele tem promessas sobre a nossa vida, mas nós precisamos entender que em cada etapa do processo dessas promessas acontecerem, nós podemos também fazer alguma coisa. Nós podemos florir onde a gente está hoje. Então, eu queria que a gente tivesse um tempinho de oração. Pergunte ao Senhor, o que eu preciso mudar em mim para florir onde eu estou? O que eu preciso transformar aqui dentro do meu coração para que eu também possa desfrutar desse tempo de floração, desse tempo de estar desfrutando desse tempo precioso, de estar florindo onde eu estou, de estar podendo abençoar outras vidas com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu carrego. Não é o lugar importante, é a sua vida que é importante. Não é o lugar que você está, você pode estar em qualquer lugar, porque o que faz a diferença é a sua marca, é você como pessoa. Amém? Sua graça mostrou, me resgatou das trevas e me encheu de paz. Doador da graça, socorro quando eu precisar, pra sempre cantarei.
vocês fizessem algo. Eu queria que vocês saíssem dos seus lugares. Eles vão cantar baixinho aqui. Eu queria que você procurasse um irmão, que você fortalecesse a sua vida, aonde ele está hoje. Fortalecesse o seu caminhar. Eu queria que a gente encorajasse uns aos outros. Amém? Estamos aqui para isso, fortalecer uns aos outros. Então eles vão cantar novamente. Eu queria que vocês realmente saíssem do seu lugar, procurassem um irmão e abençoassem a vida dele. Amém? Aleluia. Eu só queria colocar para vocês uma coisa que Deus desde o último domingo tem colocado no meu coração, para que a gente tenha o olhar de Maria. Tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, diante de nós, à nossa volta, muitas coisas que nos deixam estupefatos, cabisbaixos, tristes, amedrontados, sem forças para reagir. E enquanto eu estava nesse conflito, nessa expectativa,
O Senhor colocou isso no meu coração. Não olhe para as coisas à sua volta. Olhe para mim. Tenha o olhar de Maria. Marta está fazendo tantas coisas, preocupada com tanta coisa que está acontecendo. Mas uma só é importante. Tenha o olhar em mim. E as outras coisas vão se acomodar como precisam. Então é isso, queridos. Tenha o olhar de Maria. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos se sentem fortalecidos para chegar amanhã onde você vai estar e florescer? Amém? Amém? Vamos orar para fechar. Depois, não sei se Felipe vai mostrar o vídeo. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez em nossas vidas, nas mulheres, esse final de semana e hoje. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens nos ensinado a confiar e descansar em Ti. Descansar, como Paulo falou, como Maria. Descansar aos Seus pés e saber que podemos confiar completamente em Ti, porque Tu irás nos fazer florescer. Em nome de Jesus, a nossa marca, a nossa escolha, o nosso olhar, a nossa perseverança nos levará ao lugar que o Senhor quer nos levar, ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, porque cada um de nós foi chamado a viver algo incrível no Senhor e nós queremos estar desfrutando disso. Em nome de Jesus, queremos nos contentar, queremos nos alegrar sempre, queremos sempre perceber as coisas boas de cada situação e por isso que nós possamos ser como José, florescer em cada etapa do processo, em cada estação da nossa vida. As flores são diferentes, a posição do sol também, mas nós continuaremos florescendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa levar você em paz e segurança, mas eu acho que o Felipe quer mostrar o vídeo.